Então, boa tarde a todos os irmãos, amém? Então, irmão, vamos aqui dar continuidade a esse terceiro vídeo sobre o Portilho Moreira. Então, a partir de agora, irmão, vocês vão conhecer toda a verdade. Nós vamos agora para todo o mistério da Bíblia. Vou aqui mostrar todo o mistério da Bíblia para vocês, em questão da obra, em questão da fé. Olha só, irmão. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Timóteo 5, versículo 20. Olha só, irmão. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais os temam. Então aqui, irmão, eu estou mostrando para vocês a foto do Portilho Moreira. Estou aqui mostrando para todo mundo, repreendendo o Portilho Moreira, por ele estar pervertendo o Evangelho. Porque ele é perverso, porque eu mostro todo o mistério da Bíblia, toda a verdade da Bíblia. Eu já mostrei para ele, provando nas Escrituras, e ele se recusa. Ele se recusa a receber o que vem das Escrituras. Ele prefere mais viver pelas fábulas dos ensinamentos de Mário Persona e outros professores que ele segue. Porque eu só sigo o meu professor Jesus, o Espírito Santo. Então você veja aqui, irmão. Então aqui eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Então aqui eu estou repreendendo Portilho Moreira na presença de todos vocês aí, de todo o Brasil. Porque ele é um perverso. Porque ele é um perverso, irmão. Ele continua, sempre repete, ele repete o tempo todo que seremos salvos pela graça. Basta crer em Deus. Ele repete o tempo todo, porque ele é um perverso, tá, irmão? O que eu desejo é que ele volte ao primeiro amor. Porque Deus, ele não brinca com aqueles que vivem no erro, com aqueles que vivem em pecado. Deus, ele não brinca, irmão. A Bíblia diz que Deus castiga a quem ele ama. Deus, ele corrige e disciplina aquele a quem ele ama. Se você vive no erro, você vai ser corrigido por Deus. Você vai ser disciplinado por Deus. Deus vai castigar você para que você não zombe, para que você não envergonhe o Evangelho de Deus. Tá, irmão? Isso é muito importante, vocês saberem disso. Não zombem da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas, como algumas mulheres lá no Facebook, que ficam publicando mensagens que elas pegam de outras pessoas para interromper a pregação que eu lanço lá no Facebook. Então eu quero dizer para você, mulheres, jovens também, jovens, que querem interromper com suas mensagens de fábulas, porque o verdadeiro servo de Deus, ele prega somente as Escrituras. O servo de Deus, ele somente posta as coisas das Escrituras, e não mensagem de pegando de fulano, mensagem de sábios do mundo. Então eu quero dizer a vocês que querem interromper, que querem me interromper, que Deus, ele castiga todo aquele quem ele ama. Então tenha cuidado. Não tente, não queira manipular o que eu falo, porque Deus vai honrar o seu sábio. Deus não deixa que seu sábio seja envergonhado. E graças a Deus, irmão, Deus nunca me deixou envergonhado. Ele está sempre me honrando pelo que eu digo e pelo que eu falo. As profecias que eu já disse para algumas pessoas, elas já se cumpriram. Porque as profecias que eu falo é somente daqui das Escrituras. E graças a Deus, ela já se cumpriu em algumas pessoas. Olha só, irmão, vamos agora para... Então a prova está aqui, irmão. A prova está aqui em 1 Timóteo 5, versículo 20. Porque tem muitas pessoas que dizem que eu estou falando mal do irmão, que eu estou falando mal do pastor. Ah, irmão que é irmão não fala mal do irmão. Só que as pessoas, irmão, elas têm que entender. Ela tem que entender o que é falar mal do irmão.
o que é falar mal do irmão. Eu vou trazer, irmão, esse tema depois. Vou trazer aqui os hereges, os que pervertem o Evangelho, para nós entrar nesse tema. Vou trazer Camila Barro, o profeta Valdomiro e alguns pastores. E você vai entender o que é falar mal do irmão. E eu aqui, irmão, eu não estou falando mal do irmão. Eu não estou falando mal de ninguém. Vocês têm que observar, é o que eu estou falando. Se o que eu falo é mentira ou é verdade. Então, tem muitos cristãos, irmão, que são cegos. Ele não vê o que eu falo das Escrituras. Ele apenas quer ver o que ele fala. Ele quer ver o que o líder dele fala. Mas não observa o que eu falo. Então, acha que eu estou errado em falar do irmão. Não, irmão. Eu estou aqui fazendo o que Deus está mandando. Revelar a verdade. Desmascarar aqueles que estão pervertendo o Evangelho. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo sempre o que a Bíblia manda, como eu já mostrei aqui para vocês. Em 1 Timóteo 5, versículo 20. Quando aos que vivem no pecado, repreendam na presença de todos. Então, meu dever, irmão, é repreender todos aqueles, porque são perversos. É repreender todos aqueles, tanto pastores como irmãos. Eu repreender na presença de todos vocês, de todo mundo. Mostrar para vocês que eles estão pervertendo o Evangelho de Deus. Porque se eu, meu irmão, não prego a verdade, quem é que vai pregar? A Bíblia diz, irmão, se não há quem pregue a verdade, quem é que vai falar, irmão? Quem é que vai falar a verdade? Somente os verdadeiros adoradores. Somente os verdadeiros sábios do Senhor é que vai falar a verdade. Porque se nós, irmão, não fala a verdade, quem vai ganhar a alma para o inferno é os pastores da teologia que estão pervertendo o Evangelho. Porque a sabedoria deles são loucas, falhas, velhas e caducas. Tá, irmão? Olha só, irmão, vamos para 1 Timóteo 6, 14. 1 Timóteo 6, 14, olha só. Quere, portanto, que as viúvas, deixa eu ver se é aqui, irmão. Seis, 14, não é isso aqui não. Eu acabei errando aqui. 1 Timóteo 6, 14, olha só, irmão. 1 Timóteo 6, 14, olha só. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aqui, irmão. A Bíblia nos ordena que nós guardemos o mandamento. O mandato de Deus é que nós creia no seu Filho, que nós tenha fé no seu Filho, que nós pratique as obras do seu Filho, o exemplo de Cristo, que nós se batize, que nós pregue o Evangelho, que nós seja fiel até o fim, guardando o mandamento, as obras de Deus. E mandato aqui, irmão, mandamento significa as obras que Deus deixou para nós guardar. Então você veja aqui, irmão, que nós devemos guardar esses mandamentos, as obras, até a manifestação de Jesus. Então a própria Bíblia manda que nós guardamos as obras, que é os mandamentos, tá? Então veja aqui, irmão, o quanto é importante você guardar as obras. A fé e obra, junta até o fim, e você receberá a sua coroa da vida. Então, só, vamos para 2 Timóteo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, versículo 5, olha só, irmão. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide. Então você veja aqui, irmão. Eu quero dizer aqui, irmão, que existe a fé chamada a fé fingida. Não é a fé verdadeira para com Deus. Existe chamada a fé fingida. Então tem muitas pessoas, muita pessoa,
A quantidade é muito grande e não tem contagem. Tem muitas pessoas dizendo que tem fé em Deus. Só que toda essa fé, irmão, ela não tem obras. Ela não tem obras porque as pessoas vivem ainda na prática do mundo, dos rudimentos do mundo. Pessoas que vivem seguindo seus desejos, como o Portilho Moreira, ele segue o desejo deles, mostrando as suas coxas, de short curtinho na praia, de cueca na praia, mostrando a sua nudez. E a própria Bíblia proíbe isto, né? Como todos sabem. Se vestir com veste decente, não mostrar a nudez. Então, irmão, tem a fé chamada a fé fingida. Então, essa fé que o mundo está dizendo que está tendo aí, irmão, não é a fé que nós temos. A nossa fé, ela é acompanhada com as obras. Então, a Bíblia já mostra como você dizer para aquela pessoa que diz que tem fé em Deus. Então, você vai dizer para essa pessoa: tu tem fé e eu tenho obra. Mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Porque as nossas obras, irmão, é fazer a vontade de Deus. Mostrar a santidade, mostrar a perfeição e não mostrar pecado, não mostrar erro para as pessoas do mundo. Como é que você vai ganhar as pessoas do mundo praticando pecados e erros? Se deu para entender, irmão? Pelo contrário, irmão, as pessoas vão julgar você. Se você for pregar o Evangelho para salvar a vida, a pessoa vai julgar você. Porque você também está vivendo em erro, você está mostrando pecado e está mostrando erro. Então você não está imitando a Cristo, você não está mostrando Cristo, santidade para ninguém. Entende, irmão? Então a nossa fé é diferente da fé de que o mundo hoje está tendo aí fora. Que é assim de pessoas dizendo que tem fé, só que não tem obra. Tá, irmão? Então vamos aqui, irmão, para os mistérios. Eu peço a vocês, irmão, que vocês anotem esses versículos tremendos, irmão. Que vocês anotem esse versículo tremendo, incrível, para que você monte o enigma, para que ninguém vos engane, tá, irmão? Vamos agora aqui, irmão, vamos para outra. Olha só, irmão. Vamos aqui para... Vamos aqui, irmão, para Hebreus. Vamos aqui para Hebreus 11. Hebreus 11, 33. Olha só, irmão, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê. Tá, irmão? Esta é a verdadeira fé. A fé significa você acreditar nas coisas invisíveis. Acreditar que Deus existe, acreditar que foi Deus que criou o universo, tudo, a natureza. Tá, irmão? Isto é que é uma verdadeira fé. A fé é somente isso, irmão. Você acreditar em Deus. E se você acredita em Deus, você vai ter que guardar as obras que Deus preparou para nós. Esta é a verdadeira fé. Você praticar as obras. Tá bom, irmão? Então vamos aqui, irmão. Olha só. Hebreus 3, versículo 12. Que diz assim, irmão. Pois, por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu, inumerável como a areia que está... Deixa eu ver aqui. É 33, Hebreus 13, irmão. Eu acabei errando aqui. É Hebreus 3, 12. Hebreus 3, 12. Olha só, irmão. Que diz assim, ó. Tende cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente cada um dia durante o tempo que se chama hoje. Então veja aqui, irmão, que isso aqui é muito sério. O Senhor diz aqui, irmão, que você tenha cuidado com alguns irmãos que são perversos, que querem afastar vocês do Deus vivo, dizendo para vocês que basta só a fé, que basta só crer em Deus.
Estes são os irmãos perversos, são os irmãos perversos que querem tirar vocês de obedecerem às obras de Deus. Entendeu, irmão? Então veja aqui, irmão, que nós temos irmãos perversos como esse Portiro Moreira. Então vamos aqui, irmão, para Hebreus 11, e você vai ver algo aqui, irmão, muito incrível. Hebreus 11, versículo 33. Olha só, irmão, o que diz aqui, ó, Hebreus 11, versículo 33. Olha só, irmão. Hebreus 11, versículo aqui, ó, Hebreus 11, versículo 38. Que o irmão comece, você, irmão, vai começar do versículo, você vai ler do 11, você vai começar do capítulo 11, você vai ler tudinho, que aqui fala sobre a natureza da fé. Você vai ler Hebreus 11 todinho, para você compreender, tá bom? Leia todo o contexto para você compreender. Que eu vou adiantar aqui, olha só, irmão. Hebreus 11, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quer dizer, irmão, eles não receberam a promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então a Bíblia diz aqui, irmão, que aqueles homens que viviam errantes, pecadores, que viviam pecando, que viviam errantes, irmão, a Bíblia diz aqui que eles tinham a fé, mas eles morreram. Morreram porque foram incrédulos. Então eles não tiveram a promessa, irmão. Essas pessoas aqui, irmão, olha só, essas pessoas aqui tiveram fé, mas a fé não salvaram eles, porque a incredulidade foi que levaram eles a não entrarem na terra de Canaã. Então, quando eu digo é isso, irmão, se vocês não acreditam que a obra tem que se misturar com a fé, tem que praticar as obras junto com a fé, se vocês não acreditam nisto, você se torna incrédulo, irmão, incrédulo, e vocês não serão salvos. Como eu já mostrei e vou provar para vocês aqui o restante, que sem as obras a fé é morta. Então você já viu a prova que eu já mostrei. Entende, irmão? Leve a sério, não brinque, não zombre com a palavra de Deus, irmão. Não zombe, em nome de Jesus. Leve a sério. Porque tem muitas pessoas sendo castigadas. Muitas pessoas que já morreram com essa praga no mundo. Porque eram pessoas que não queriam compreender, não queriam aceitar o que Deus manda ela fazer. Elas preferem mais ficar na igreja católica. Porque os que estão mais morrendo, irmão, são os religiosos. São aqueles católicos que viviam na igreja católica. Aqueles que diziam que a igreja verdadeira é a igreja católica. Esses, irmãos, são mais os que estão morrendo. Os que estão mais morrendo são os religiosos. Pessoas do mundo. Para você ver aí, irmão. Porque não acredita que é pelas obras e fé que nós seremos salvos. Porque eles não acreditam nisso. Acham que é pela fé. Acham que é somente crer. Então, irmão, Deus vai castigá-lo. Tá? Que vocês não zombem da palavra de Deus. Então vamos aqui, irmão, Então eu vou aqui, irmão, para que o vídeo, irmão, não se torne tão grande assim. Eu vou adiantar, porque é muitas coisas aqui. Olha só, irmão. Né? Olha só aqui, irmãos, olha. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Veja esta mensagem aí do Portiro Moreira. Ele diz que quem não pratica, mas crê, é imputado como justiça. Como você está vendo essa mensagem aí, olha só o que ele diz. Vocês mesmos estão sendo testemunha.
Ele diz que aqueles que não praticam as obras de Deus, os que não praticam as obras de Deus, mas crê, será salvo. Só que isto, irmão, é uma mentira, e isto é uma doutrina de demônio. É uma doutrina de demônio que está fazendo com que as pessoas não obedeçam a Deus. É uma pessoa que vai ver somente só crendo, só crê, mas não vai praticar as obras de Deus. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, irmão. Olha só o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versículo 10. Olha só, irmão. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andassemos nela. Então veja aqui, irmão. Veja aqui uma prova para vocês. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andassemos nela. Então você veja a prova aqui, irmão. Deus, ele preparou uma obra para que nós andem nela, para que nós praticamos essas obras. Então você veja a palavra aqui, irmão. O diabo diz que não é para você praticar as obras, mas o próprio Deus diz que é para nós praticar as obras que ele deixou. Não as nossas obras de si mesmo, mas as obras que Deus deixou. Então você veja a prova aqui, irmão, que Deus deixou uma obra para que nós andemos nela. Então, o Portiro Moreira foi reprovado pelas suas mentiras. Tá bom, irmão? A palavra de Deus, irmão, é tremenda. Então você veja aí, irmão. Então aqui, irmão, a Bíblia diz aqui, olha, quem deseja o dia do Senhor, que é a vinda de Deus, diz assim, é treva e não luz. Amós 5, versículo 18. Então, irmão, quem deseja o dia do Senhor, a volta de Cristo, não pense que você vai ver paz, que você vai ver somente coisas boas, que você vai ver só bênção. Tanto está no Velho Testamento, como também está no Novo Testamento, irmão. Não haverá paz na terra. Esses pastores da teologia que pregam de paz, de campanha, que inventam sempre campanhas, irmão, vocês vão viver na falsas esperança. Esses falsos pastores, doutor no manto, os falsos profetas que pregam de paz, vocês vão viver, irmão, na falsa esperança, tá? Eu vou aqui, irmão, encerrar aqui que para o vídeo não ser tão grande assim, como eu sempre falei, para não demorar muito a ser publicado no YouTube. Vamos parar o quarto vídeo para nós continuarmos aqui, irmão, toda a prova das Escrituras, da voz de Deus, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Olha só, irmão, vamos aqui para Tito. Os irmãos abrem as suas Bíblias em Tito. Tito é um versículo bem pequeno que, para encontrar ele aqui, temos que, vamos ver se a gente conta aqui. Abra as suas Bíblias, irmão, em Tito,
Cadê você, Tito? Tito é tão pequenininho que... Aqui. Olha só, irmão. Abra aí, irmão, sua Bíblia em Tito. Tito 2. Tito 2 diz assim, irmão. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens... pronto, irmão, aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então a Bíblia diz aqui, irmão, que é para você sempre falar para as pessoas. Fale somente o que está aqui dentro. Somente o que está aqui dentro, que é as Escrituras. Somente fale isto aqui, somente o que está aqui. Tá bom, irmão? Não o que está lá fora, da teologia, diz história que nós não conhecemos. Então, irmão, receba este mandamento de Deus. Fale somente o que está aqui. Porque se você falar coisas que aprende dos seus pastores da teologia, você vai cometer contenda com seus irmãos. Como o Portiro Moreira causa contenda com Deus, causa contenda comigo, porque as contendas vêm daqueles que falam coisas que a Bíblia não diz. Entende, irmão? Então as contendas vêm primeiro por aqueles que falam o que Deus não falou. Então a contenda começa por eles. Então nós temos também que contender com eles, mostrar a verdadeira verdade, porque nós mostramos a luz para que a verdade, para que a mentira seja manifesta. Entende, irmão? Então quando alguém contende com Deus, então nós vamos combater essa mentira, para que os irmãos não aprendam erros. Tá bom, irmão? Olha só, irmão, vamos para Tito 2. Tito 2, capítulo 14. Olha só, irmão, o que diz. Tito 2, capítulo 14. Olha só, irmão. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, irmão, veja a prova aqui, irmão. Veja a prova aqui, irmãos. Né? Um povo zeloso em boas obras. O quanto é importante sempre praticar as obras que Deus deixou para nós. Entende, irmão? É incrível, irmão. Vamos aqui, irmão, agora vamos para João. Vamos aqui, irmão, para João. João 9. Vamos para João 9, 4. Vamos ver se está lá. Né? Deixa eu ver se está aqui. João 9, 4. Olha só, irmão. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, irmão. Olha só. João 9, 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, é incrível. Irmãos, veja o quanto é importante você praticar as obras, fazer as obras daquele que morreu por nós, imitar a Jesus Cristo. Se nós não imitar, irmão, a Jesus Cristo, nós não veremos o reino de Deus. Então veja aqui, irmão, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então veja aqui, irmão. Veja aqui, irmão, que tremendo, é incrível. Então se tem alguém, irmão, pregando para vocês, que não precisa praticar as obras, fazer as obras, irmão, veja aqui, que este irmão, o Portiro Moreira e outros pastores, estão pervertendo o Evangelho. Enquanto eles dizem que não precisa praticar as obras, fazer as obras, enquanto eles dizem que não precisa, que nós não seremos salvos pelas obras, que nós não precisamos praticar as obras, que não é pela lei, que não é obedecendo a lei que nós não seremos salvos, são doutrina de demônio. Tá, irmão? Vocês têm que levar a sério. Ouvir sempre a voz de Deus, irmão. Eu não estou aqui, irmão, para brincar. Eu não estou aqui para brincar de ser cristão.
Não estou aqui para brincar com a palavra de Deus. Estou aqui para revelar a toda a verdade. Para que você, irmão, para que você se torne pessoa sábia. Porque muitos não vão para a Bíblia. Então, pessoas que não vão para a Bíblia para conferir, para estudar a Bíblia dia e noite, de Gênesis ao Apocalipse, então a própria palavra de Deus, a própria Bíblia vem até vocês, para que vocês se tornem pessoas sábias e que vocês corram para as Escrituras. Tá bom, irmão? Eu quero que vocês sempre compreendam e entendam. Eu não sou o dono da verdade, que vocês devem vir para mim aprender comigo. Não, irmão, de maneira nenhuma. Eu sempre mando vocês irem para as Escrituras, porque é o Espírito Santo que ensina a cada um, tá bom? Eu apenas faço o que o autor da verdade manda eu fazer, pregar a verdade. Eu obedeço o que o dono da sabedoria manda eu fazer, revelar a verdade, tá bom, irmão? Porque tem muitos ignorantes, tem muitos irmãos ignorantes, aqueles que dizem, irmão, ignorante, dizendo que eu quero ser o dono do mundo, que eu quero ser o dono da verdade. Essas pessoas, irmão, são pessoas ignorantes, porque a verdade dói, a verdade envergonha eles, então eles usam de bajulação para citar essas palavras, dizer que eu quero ser o dono da verdade, que eu quero salvar o mundo todo. Sabe, irmão? São homens ignorantes, né? Mas eu tenho toda a autoridade para repreendê-lo, para julgá-lo de acordo esta verdade aqui, irmão, esta verdade. Porque estas verdades aqui, irmão, graças a Deus, essa Bíblia aqui de Almeida, da Sociedade Bíblica, graças a Deus, irmão, é uma Bíblia que me honra, é uma Bíblia que não me deixa envergonhado. Graças a Deus, irmão. Essa Bíblia de Almeida está cumprindo tudinho que está acontecendo hoje na Terra. Essa Bíblia de Almeida, da Sociedade Bíblica, do século XXI, nunca me desapontou. Porque Deus disse que não deixa seu sábio envergonhado. Graças a Deus, irmão. Então você viu aí, irmão? Você viu toda a verdade aí? Né? Então é aqui, irmão. 2 Timóteo 4, versículo 3. A verdade será tão dita que ninguém suportará. Então, irmão, tem muitas pessoas que não estão suportando a verdade. Elas se recusam, elas ficam contra a própria verdade de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, irmão, para vocês aqui. Aqueles que são contra mim, que tentam manipular as verdades que eu digo de Deus nas pregações, não é contra mim que vocês estão contra, mas é contra Deus. É contra Deus que vocês estão contra. Então tenha cuidado. Tenha cuidado para vocês não lutarem com o próprio Deus. Porque lutar comigo dizer que eu estou errado, dizer que eu sou isso, dizer que eu sou aquilo. Sabe de uma coisa? Vocês, não é contra mim que vocês estão lutando, mas contra Deus. E graças a Deus, Deus tem me honrado por aqueles que eram contra mim, mas graças a Deus, irmão, que o que eu sempre falei e as profecias que eu já disse, já aconteceu e já está acontecendo no mundo. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus que Deus me honra. E honra a todos aqueles, não só a mim, mas Deus honra a todos aqueles que seguem somente essa voz aqui. Todos aqueles que seguem essa voz aqui, somente essa voz. Não a voz dos pastores gananciosos da teologia. Tá, irmão? Que Deus, irmão, abençoe a todos. Então, irmão, o tema sobre a obra e a fé termina aqui. Então você já viu toda a prova das Escrituras. E eu vou trazer um tema sobre a questão, irmão, de todas as obras. Aqui é apenas, irmão, aqui é apenas um pequeno mistério, falando
pequenas coisas sobre a obra. Mas a Bíblia, irmão, está cheia de tantas obras que Deus manda nós praticar, que não é brincadeira. Ou você pratica as obras, ou senão você será jogado no lado de fogo. Sobre a fé também tem muitas coisas, irmão, a ser revelada. Isso aqui é apenas um começo, porque a Bíblia tem muito mistério. A Bíblia tem mais mistério a ser revelado para nós em questão da fé, em questão das obras. Tem muito mistério a ser revelado ainda mais para nós. Não é porque eu li a Bíblia toda que eu já sei tudo sobre a fé, tudo sobre as obras, tudo sobre Deus. Não, irmão. Aqui na Bíblia tem mais coisas a ser reveladas para nós. Mas eu já estou pronto para um bom combate, para defender a palavra de Deus. Estou pronto para falar sobre sábado, sobre casamento, sobre obra, sobre fé. Estou pronto para defender a palavra de Deus. Graças a Deus que Deus me deu sabedoria para isto. Então é por isso que a Bíblia diz, irmão, não se afastei da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então é por isso que eu digo, irmão, os pastores que leram a Bíblia e por não satisfeito, eles correm atrás da teologia para conhecer histórias lá de fora. Então Deus ele cega esses pastores. Deus ele cega para depois envergonhar, provando por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família